tópico é: fui intimado, o que devo fazer? Nós recebemos perguntas desse tipo diariamente. As dicas iniciais. A primeira coisa, você recebeu uma citação, né? Ou você recebeu o que você chama de intimação. Você tem um documento na mão, não é isso? Entregue ou pelo correio ou pelo oficial de justiça. Nesse papel você tem informações lá. A minha dica é: leia cada vírgula, cada ponto. É bom que quando a gente pergunte, a pessoa já tenha as informações básicas. Quem está intimando? É o Poder Judiciário ou é uma delegacia de polícia? Então tem a informação lá de quem está te intimando. É o Poder Judiciário Federal? É um fórum estadual? É um fórum federal? Essa informação também tem lá. Tem o órgão público que está, tem a autoridade que está te citando, que está te intimando. Você tem que passar essa informação. É um delegado de polícia, é um juiz de direito, existe uma liminar, existe uma antecipação de tutela. Tudo isso, tenha certeza, consta na sua citação. Qual o prazo para a resposta, a defesa, a contestação? Tem um prazo lá, tá ok? Leia para saber qual o prazo para apresentar resposta. Por incrível que pareça, há pessoas que ligam quando o prazo já passou. O prazo era para 15 dias. Depois de um mês a pessoa inventa de ligar para o advogado. Por que? Eu não sei, não me perguntem. Mas há pessoas que depois de 30 dias que ela passa a perguntar para o advogado: olha, recebi um papel aqui, do que se trata? Eu nunca consegui entender isso, mas acontece. Qual a legislação aplicável? Geralmente o primeiro contato é por telefone. A pessoa não vem no escritório trazer o papel, e mesmo se ela ligar para agendar, a gente vai acabar perguntando do que se trata, vai precisar de umas informações básicas, e se ela tiver com a citação na mão, o que ela chama de intimação, nós acabaremos perguntando se é criminal, civil ou trabalhista. Quando a pessoa não sabe, basta ler. Já tem clientes que são mais instruídos, mais acostumados, já receberam outros processos, têm um conhecimento jurídico um pouco maior em razão de vivência mesmo. Então ele já sabe distinguir se é trabalhista, se é um fórum federal, se é um fórum estadual, se é uma delegacia, enfim, tá ok? O número do processo ou do inquérito policial, tem lá IP, né? I.P, inquérito policial. Tem lá o número dos autos, o número do processo. Isso é muito importante. Por quê? Porque é com este número que o advogado vai conseguir verificar os autos no fórum ou na delegacia. Senão ele terá que fazer uma pesquisa. É possível sem o número? É. Mas aí tem que fazer uma pesquisa, você dará mais trabalho para o advogado e ele perderá também mais tempo para verificar o seu caso e pode ficar mais caro, né? Andamento prático. Como funciona? Algumas pessoas acham que é simples uma defesa. Ele vai ligar para o advogado e automaticamente vai sair lá uma pizza, né? Uma defesa. Não é assim. Por exemplo, o advogado faz a primeira entrevista. Se você ligou para o advogado, depois agendou, foi para o escritório, por telefone a gente pega umas informações básicas. Depois, pessoalmente, é melhor de se conversar, né? A pessoa leva no escritório a citação, ela leva o documento e aí o advogado vai acabar analisando o documento muito melhor. Por isso, por telefone a gente pega algumas informações. Mas presencialmente, tendo o documento na mão, é mais fácil. E hoje em dia as pessoas digitalizam, né? As pessoas digitalizam, escaneiam o documento e mandam por e-mail, o que é muito mais fácil. Nem precisa de ficar se preocupando muito. Manda por e-mail, o advogado dá uma olhada, fica mais fácil. A primeira entrevista, o advogado recebe as primeiras informações como nós falamos, né? Se é do fórum, se é da delegacia, o prazo para resposta vai estar lá. Se não tiver petição inicial, não tem problema. O advogado vai ao fórum ou vai à delegacia e lá ele terá o conhecimento da petição inicial completa, tá? Da denúncia ou da petição inicial. A área de atuação, como nós falamos, se é criminal, se é civil, se é trabalhista, dependendo do caso, o cliente vai ser destinado a um determinado advogado. Por isso que é muito importante saber do que se trata. Diligência. O advogado vai ao fórum ou à delegacia analisar os autos. Ele vai ver lá o processo, se tem documento ou se não tem. Ele vai verificar as alegações, não é verdade? O processo tem as alegações. Eu alego o que você fez, você alega o que você não fez. Eu alego o que você deixou de fazer e você vai alegar o que você fez, na verdade, não deixou de fazer. Não é assim? Existe a alegação contra e a alegação a favor. Você vai apresentar a sua defesa.
se você quiser, obviamente. Você vai se defender. Lá no processo também pode ter provas. Algumas provas são feitas depois, como por exemplo, provas de depoimentos em audiência, provas periciais, depois. Mas as provas iniciais já estarão no processo. Por exemplo, documentos. Eu tenho o cheque dele aqui, está lá a cópia do cheque. Então, provas documentais. Eu tenho o e-mail que recebi, e tenho a impressão do e-mail lá. E eu tenho um contrato que ele assinou, está lá, o contrato já está lá. Então, são as provas das alegações. Não basta alegar, viu, gente? Alegar, você alega o que você quiser. Você acusa quem você quiser, você alega quem você quiser. Agora, o problema não é ser processado. O problema é se você consegue ou não comprovar que aquela alegação é indevida. Se a pessoa que está te acusando tem provas ou não do que está te acusando. Tá ok? Então não tema ser processado. Tema se você conseguirá, se você tem provas ou não para se defender. Fundamentos fáticos, os depoimentos, como nós já falamos, né? Às vezes vem uma citação e já tem depoimento lá. Documentos e filmagens, por exemplo, como nós já falamos, né? Tem lá um DVD, tem lá um pendrive com as filmagens, o advogado vai analisar tudo isso aí. Depois disso, o advogado fez a primeira entrevista, fez a diligência, visitou o fórum ou a delegacia, analisou as alegações e as provas lá. Ele vai chamar o cliente para uma segunda entrevista. O advogado informa a análise do caso. Ele já analisou tudo, ele vai conversar com o cliente sobre o que ele analisou. As consequências possíveis. Ele vai verificar qual o tipo de acusação, qual seria o tipo de condenação, se é uma condenação civil, se é uma indenização, se seria uma prisão. Enfim, tudo isso o advogado vai conversar com o seu cliente. E a forma de defesa. Como será possível defender? Como será essa defesa? Quais são as provas necessárias? Quais seriam as alegações? Tudo isso, a forma de defesa, será vista com o cliente já na segunda entrevista. Elaboração de defesa. Tudo bem, o cliente contratou uma defesa. Aí você, advogado, iniciante ou você leigo, como será feita essa elaboração de defesa? Uma análise minuciosa das alegações. Aí já não é aquela primeira análise, já não é análise superficial. Agora o advogado vai elaborar a contestação ou elaborar a defesa. Aí é necessária a análise minuciosa. As provas contrárias. O que o cliente tem de documento, de depoimento, de filmagem, vai haver necessidade de perícia ou não? Tudo isso são as provas favoráveis caso existam, obviamente. Legislação. É uma legislação específica, é o Código Penal, é o Código Civil, é a CLT, né, que é no caso trabalhista. A doutrina, a jurisprudência, os julgados, né, atuais, tudo isso o advogado analisa para elaborar a defesa. Elaboração da minuta. O advogado vai escrever lá, né? Ele vai escrever, vai fazer uma que a gente chama de minuta, uma petição de defesa. Ele vai escrever 10, 15, 30, 40, 50 laudas, né? Folhas, que a gente chama laudas, e ele vai elaborar aquela minuta fundamentando com a legislação, escrevendo os direitos do cliente. Ele vai escrever tudo lá, a jurisprudência, as provas que ele está apresentando, tudo isso ele vai elaborar a minuta. Veja bem, olha só, isso não é simples. Isso demanda tempo. O advogado tem a sua agenda, ele tem outros clientes, não tem um caso só, ele tem vários clientes para atender, várias minutas para elaborar. Pense bem, se você é cliente, se coloque no lugar do advogado. Por quê? Tem cliente que chega no último dia do prazo. O último dia dele, o 15º dia é amanhã. O cliente vem hoje no escritório, liga hoje querendo uma defesa. Aí o advogado tem que fazer a primeira entrevista, a diligência, a segunda entrevista, elaborar tudo isso aqui em um dia. Como se fosse pastel ou pizza. Não é assim. Não é assim. O advogado precisa de tempo, de calma para elaborar. Preparação, audiência, depoimento. Muitas vezes, o advogado já tem que apresentar a defesa lá na audiência. No caso, por exemplo, trabalhista, né? Ele vai apresentar a defesa lá para o juiz, vai entregar a minuta que nós falamos, com as provas, as impressões, vai formar uma defesa lá. E ali mesmo, ele já vai ter que comparecer na audiência com o seu cliente,
com o preposto da empresa ou com o próprio empresário, no caso de pequena empresa. Então veja bem, além de elaborar, ele vai ter que orientar o cliente como se preparar para a audiência, as testemunhas de acusação que estarão lá, que poderão estar lá, serão ouvidas, tudo isso vai ter que ser trabalhado com o cliente. Veja bem como demanda tempo e atenção, obviamente se quiser fazer um trabalho bem feito, né? O que devo fazer? A parte deve apresentar uma defesa, como nós já falamos, dentro do prazo. Olhe, veja o prazo lá, atente-se para o tempo necessário para elaborar tudo que nós já falamos. O prazo é muito importante. Por quê? Porque se você perder o prazo, você vai ser revel. Você sofrerá os efeitos da revelia. Não vou muito falar sobre isso, mas é mais ou menos aquela questão do quem cala consente. Se você foi acusado de ter feito algo, você foi citado e não apresentou defesa, é como se você tivesse feito. Aí não importa você depois dizer, mas eu não fiz. Muitas vezes tem cliente que ele chega no escritório, ele recebeu uma citação, ele deixou o prazo passar, ele foi considerado revel, ele sofreu os efeitos da confissão e revelia, e ele vem no escritório querendo argumentar que não fez, querendo uma tese de defesa. Se você deixou de se defender, passou o prazo. Alguma coisa ainda dá para fazer, dependendo dos casos lá, tem uma explicação técnica para isso. A ausência de defesa pode implicar danos irreversíveis, jamais deixe de apresentá-la. Atente-se ao prazo informado na citação, notificação. Consulte um advogado o mais breve possível. Qual é o prazo? Os prazos variam de acordo com a legislação, né? Então, o Código de Processo Penal tem um prazo, o Código de Processo Civil tem outros prazos, a CLT tem outros prazos, né? Como saber do que se trata? O comunicado pode conter a petição inicial ou contrafé, como nós já falamos. O advogado fará uma diligência no fórum ou na delegacia para analisar os autos, né? Não omita nada do seu defensor. A parte intimada tem a oportunidade de apresentar defesa, contestação. O mais importante no processo são as provas. É dizer, tanto o que acusa como o que defende precisará de comprovar aquelas alegações. Alegar é uma coisa, provar é outra. Eu posso te acusar de qualquer coisa que eu quiser, não posso? Posso. Posso te processar por qualquer razão que eu crie da minha cabeça. Eu vou conseguir provar o que eu estou alegando? Aí é outra história. Se eu estou acusando, eu tenho que provar. Tá ok? E esse processo pode virar contra mim. Eu posso te processar e eu posso depois receber uma condenação porque eu te processei indevidamente. O juiz sentenciante analisará as alegações e provas da acusação, reclamante, autor, requerente, bem como as alegações e provas do réu. O que o juiz faz? Ele recebe aquelas alegações da petição inicial, junto com as provas, ele recebe as alegações da defesa, da contestação, junto com as provas, caso haja, né? Depois disso pode haver audiência, depoimentos, não sei, depende do caso a caso, né? Ele avaliará tudo isso e vai dar o julgamento, gente. Não tem nem como saber qual vai ser o julgamento do juiz. Por isso que não dá para dizer causa ganha, é condenação na certa. Por isso que o advogado não dá sentença. Quem sentencia é o juiz. O cliente pergunta, vou ser condenado? Vou ser absolvido? É causa ganha? Não dá, gente. Advogado responsável jamais fala isso. Quem fala isso é leigo, até um estudante de direito pode falar, um bacharel em direito pode falar, mas o advogado praticante, o advogado que atua na advocacia, né? Aquela questão que a gente brinca, o advogado que advoga, ele não fala isso, ele não fala que a causa é ganho, ele não dá uma sentença ao cliente. Por quê? Porque o juiz avaliará, ele que vai avaliar se aquela prova convence ele ou não. Às vezes você comprova uma coisa, mas o juiz acha que você não comprovou, porque aquilo para ele não foi uma comprovação. Então é muito subjetivo, isso é muito relativo. Cada juiz pensa de um jeito, cada juiz interpreta a lei de uma forma, e isso muda bastante. Conclusão, contrate um advogado com a maior brevidade possível, reúna provas e apresente sua contestação.